continuidade ao pensamento da revolução científica, nós nos debruçamos sobre a filosofia moderna que vai se construindo a partir das problemáticas trazidas pelos renascentistas, pela consolidação do antropocentrismo que deu lugar ao teocentrismo tão discutido e consolidado na Idade Média. Nós temos o pai da filosofia política moderna, o Maquiavel, e tido como pai da filosofia moderna o René Descartes, justamente pela consolidação do pensamento moderno através do racionalismo, através da razão. Então, no tema de hoje, nós iremos nos debruçar sobre a filosofia cartesiana, a filosofia do René Descartes. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Então, iniciando a nossa apresentação, nós iremos nos debruçar sobre esses 4 tópicos que remontam justamente à centralidade do pensamento do René Descartes, ou da filosofia cartesiana. O primeiro tópico, a razão é a fonte do conhecimento verdadeiro, essa mudança de mentalidade trazida desde a Idade Média, agora pelas grandes transformações sociais que levaram ao desenvolvimento também da ciência, à consolidação do pensamento científico por meio da matemática e da investigação, através de um espírito da racionalidade crescente, faz com que o Descartes se consolide como aquele pensador que vai justamente trazer para essa centralidade de compreensão do mundo a razão. O segundo tópico, o Descartes, e justamente como é que ele desenvolve esses meios para se chegar a verdades claras e distintas, a verdades seguras. O terceiro tópico, as regras do conhecimento seguro, como se chegar a ter um conhecimento seguro por vias racionais, por meio e utilização da razão, e terminaremos justamente a nossa exposição sobre a visão dualista de Descartes, como ele compreende o mundo, a realidade que cerca, tendo em vista que ele está amparado justamente pela filosofia, e essa filosofia do pensamento moderno, esse renascimento da filosofia, faz com que se tragam os conceitos já elaborados pelos filósofos clássicos ou pelas escolas que nós estudamos desde a filosofia pré-socrática até a filosofia helênica, o início do cristianismo. Ao mesmo tempo, é perceber que esse racionalismo construído pela modernidade não quer necessariamente falar de um ateísmo, mas justamente ao contrário, de mostrar por meio da razão as bases seguras da existência também de Deus, como o próprio Descartes vai fazer também nos seus escritos. Nessa imagem que nós temos do lado, nós temos o pensador francês, o filósofo René Descartes, que é considerado como o pai da filosofia moderna. Dessa maneira, nós temos a razão, é a fonte do conhecimento verdadeiro, desde da Revolução Científica, do Renascimento, do pensamento dos humanistas, lembrando que o Petrarca é considerado como o primeiro humanista desde do século XIV, nos anos 1300, nós podemos perceber que esse desejo, essa racionalidade, ela vai ganhando corpo, vai ganhando espaço e vai se fixando justamente na Revolução Científica, através do século XVI, quando alguns físicos adotaram a matemática como a principal linguagem das ciências. E aqui nós temos alguns desses cientistas, desses físicos da época, onde eles justamente nas suas averiguações, nas suas inquietações científicas, começaram a observar o universo e fazer também os seus cálculos matemáticos. Nós temos do lado esquerdo Nicolau Copérnico, por exemplo, que faz essa mudança de mentalidade justamente trazendo a teoria do heliocentrismo, né, o Sol como centro do universo, em contraposição às verdades trazidas por Ptolomeu, pelo Aristóteles, e consolidadas pelo cristianismo na Idade Média, onde se predominava o geocentrismo, a Terra como centro do universo. Não diferentemente, do outro lado, na outra ponta direita, nós temos justamente o Johannes Kepler, que pega os escritos do Copérnico, pelas averiguações matemáticas, pelos seus estudos por meio da matemática, ele consolida o pensamento de Nicolau Copérnico, trazendo uma grande confusão, né, uma mudança de paradigmas, uma mudança de verdades absolutas que já estavam consolidadas desde o período medieval. E na centralidade nós temos o Galileu Galilei,
que faz um aperfeiçoamento das tecnologias da época, dentre elas a luneta, começa a observar os corpos celestes e ele reafirma ainda mais o pensamento do Nicolau Copérnico. Diferentemente do Copérnico, ele não vai até o fim com as suas observações, faz uma retratação à igreja da época, dizendo que os seus escritos, os seus estudos, eles estavam equivocados. Lembrando que o Nicolau Copérnico assume as últimas consequências, sendo queimado pela Inquisição da sua época, onde, naquela mentalidade do período, nós vimos as Sagradas Escrituras como as verdades absolutas, como livros de história, de física, de química, como se todas as verdades já estivessem totalmente reveladas. A partir desse momento, encontrado na modernidade, nós vemos uma distinção entre as verdades de fé e as verdades de razão. E justamente a filosofia vai ganhando a sua autonomia, lembrando que na Idade Média a filosofia é uma serva da teologia, a partir desse período ela começa a se consolidar. E aí vão surgindo essas demais ciências, como a física, a química, a biologia, que vai justamente se amparar não mais nas verdades teológicas da Idade Média, mas tendo como o eixo central a razão, por consequência, o uso da matemática. E a partir daqui nós fazemos uma pergunta: por que que essas ciências elas vão justamente se aprofundar na matemática, ou vão trazer a matemática como um instrumento investigativo, sendo que antes o principal instrumento eram as verdades filosóficas, os debates filosóficos, e a verdade já tinha sido encontrada justamente pela teologia. Então, dessa forma, nós temos uma pergunta central que pode ser respondida de três formas, né? Existem três respostas que são cabíveis para se entender por que a matemática se tornou modelo para as ciências, né? Para a biologia, para a química, para a física, o enaltecimento e a consolidação da matemática. Lembrando que até o próprio Francis Bacon diz que todo o universo, toda a natureza está escrita em linguagens matemáticas. Cabe a nós entendermos a matemática e descobrir por meio dessa ferramenta, né? Igual o pensamento do Galileu Galilei. Então, as possíveis respostas, a primeira é porque ela é clara e objetiva, as suas sentenças possuem significados precisos, tanto na contagem mais simples como nas equações, nós podemos encontrar essa clareza e essa objetividade. A segunda resposta, porque ela é universal, as suas sentenças são válidas em qualquer lugar do mundo, diferentemente da religião ou da religiosidade, onde existem diversas expressões, né? Nós temos hoje católicos, protestantes e também as outras formas de religiosidade, budistas, hinduístas e por aí vai. Nós encontramos que justamente a matemática é aceita por todos os povos, por todas as culturas, por todas as religiões. É necessário que nós façamos as contas do dia a dia. Então a matemática ganha essa centralidade por ser justamente universal. E a terceira resposta é porque ela é composta de símbolos que simplificam e facilitam a demonstração daquilo que se afirma. Como nós vemos muito bem nessa imagem representando, temos um cubo, temos os símbolos matemáticos, nós temos a divisão, nós temos a adição, a subtração. Dessa maneira, nós percebemos que esses símbolos, eles são pertinentes, são necessários, demonstra-se aquilo que se quer afirmar, e, ao mesmo tempo, traz uma forma clara e objetiva e vale para todos os povos. Não existe uma contestação. Pode ser que os grandes matemáticos que se utilizam da filosofia para se contestar as coisas mais banais dos cálculos matemáticos, eles podem até colocar hipóteses contra os argumentos já consolidados, principalmente de multiplicação, divisão, mas, ao mesmo tempo, a definição até hoje e pela progressão daquilo que se descobriu da matemática é válido para todas as pessoas, para todos os povos, para todas as regiões e para todas as culturas. Então, a matemática ela ganha esse novo viés, agora é um novo instrumento de investigação das ciências. E a filosofia ela vai propondo essas hipóteses, vai propondo justamente um instrumento dentro da própria matemática e dentro dessas próprias ciências que se consolidam, que nascem com a modernidade e que vão se consolidando também nesse período.
Então, nós temos o Descartes, que é conhecido como filósofo e matemático. Ele nasce em 1596 e falece em 1650, e é justamente por estudar num dos melhores colégios da época, né, um colégio jesuíta, tem uma formação esmerada, é um aluno brilhante naquilo que ele faz, naquilo que ele lhe compete. Ele se encontra angustiado no final dos seus estudos por perceber que toda aquela tradição que ele se esmerou, que ele estudou, não responde às necessidades da sua época. Então ele começa a criar um método, um meio seguro para se estabelecer uma verdade, um alicerce seguro para construir a sua filosofia, né, o seu pensamento. Então o filósofo francês criou um método com o objetivo de atingir um conhecimento seguro e verdadeiro na filosofia e na ciência, já que a ciência está se despontando, se estão criando muitas hipóteses, estão averiguando essas hipóteses, as verdades científicas estão entrando em choque com a religião predominante da época, e o Descartes ele consegue justamente buscar, por meio de argumentos racionais, a consolidação do racionalismo por meio da matemática. E aqui nós temos uma charge muito interessante, já que nós estamos vendo essa contraposição de pensamentos da Idade Média e o surgimento da ciência. Nós temos o Calvin e o seu pai. Ele diz: papai, qual é a origem do vento? Né? E aí o pai cria uma realidade mitológica, uma historinha. Ele diz: olha, são os espirros das árvores. Aí o Calvin, uma criança, ele fica indignado e pergunta: ah, sério? Aí o pai: não, mas a verdade é muito mais complicada, né? Se fosse explicar por meio da meteorologia, por meio da física, das reações químicas, é muito mais complicado se explicar a origem dos ventos. E aí ele sai com seu amiguinho para caminhar no meio da rua, e aí começa uma ventania, né, no meio do quintal da região onde ele está, e tem uma ventania muito forte. Nós percebemos da charge os cabelos arrepiados ali, e aí ele diz: as árvores estão a espirrar imenso hoje. Dessa charge, nós podemos perceber a necessidade e o surgimento da ciência com as suas comprovações matemáticas. Por meio da ciência, nós criamos verdades universais que são questionadas, né? A ciência não é uma verdade absoluta, mas ela vai sendo questionada com o tempo e ela vai sendo reformulada. Ao mesmo tempo, se contrapõe com as verdades místicas ou verdades míticas, né? No caso, a questão do espirro das árvores, como o pai do Calvin coloca. Dessa maneira, nós percebemos que o Descartes ele vai construindo um método, ele vai pensando no método seguro. Então, na sua obra, justamente sobre o método científico, ele vai esmiuçar uma forma de se chegar a essa verdade concreta, essa verdade absoluta que possa ser inquestionável. Então, ele começa a partir de uma etapa, né, desses métodos, vem do grego, significa caminho, né, um caminho percorrido. Nós lembramos muito bem do método socrático, através do diálogo, através da ironia, através da maiêutica, para se chegar ao conceito das coisas. Nós vemos aqui que o Descartes também está preocupado com o método que se estabeleça uma verdade única, um alicerce inquebrantável, né, onde nem as demais filosofias, as demais formas de pensamento possam quebrar justamente esse alicerce. Então, ele parte de uma dúvida metódica, né, que se estabelece um caminho seguro. E aí nós chamamos essa dúvida metódica também de dúvida hiperbólica. E lembramos que hipérbole é uma figura de linguagem da língua portuguesa que quer dizer exagero. Nós vemos: chorou o rio de lágrimas. Ninguém necessariamente chora rios de lágrimas, é muita coisa para se chorar. Então, a partir dessa hipérbole, desse exagero, da parte da imaginação, da criatividade, o Descartes vai estabelecendo o seu método. Então, ele diz o seguinte: para duvidarmos de tudo o que nós conhecemos, duvidar dos sentidos e também daquilo que nós aprendemos desde a terra infância até os dias de hoje, duvidando também dos sentidos, que muitas vezes essas realidades trazidas pelos sentidos, elas são totalmente enganosas. O olfato, a visão, o tato, o paladar. Esses sentidos, quantas vezes nós vemos água no meio da pista quente, quando chegamos perto,
não existe água nenhuma. É uma ilusão de ótica, a refração da luz. Então, nós precisamos, de forma hiperbólica, duvidar também dos sentidos. E já que vamos duvidar dos sentidos, por que não necessariamente duvidarmos também da existência do nosso corpo, já que nós temos várias partes do corpo humano? Lembrando que ele parte dessa hipérbole, desse exagero, e ele consegue justamente a chegar a uma verdade ou algo indubitável, que não carece, que é impossível de se duvidar. Então, depois de duvidarmos de todas as coisas, algo se torna evidente para nós. Só podemos duvidar porque pensamos. Então, ele parte justamente daquilo que é imaterial, do nosso próprio pensamento, tendo em vista que o nosso corpo ou os nossos sentidos podem nos conduzir justamente ao erro. E nada nos garante que existam de fato essas coisas. Nós pensamos que existem dessa forma, mas pode ser que nós estejamos sendo enganados por algum gênio maligno, como diz justamente o filósofo Descartes. Então ele conclui, se cogito, né, se penso, cogito é do grego, se cogito, duvido, ou penso sobre algo. Uma coisa é certa, eu existo. Então, portanto, ele estabelece a grande célebre frase dele, penso, logo existo, né? Cogito, ergo sum. O pensamento, ele precede a existência, tendo em vista que é através do pensamento que nós criamos os conceitos, as realidades, que nós entendemos o mundo que nos cerca. Se não houvesse o pensamento, a nossa consciência sobre as coisas, certamente o mundo deixaria de existir, né? Por si só, se toda a humanidade deixasse de existir por uma explosão atômica, por exemplo, então o mundo permanecesse com as árvores, as plantas e os animais, pela nossa concepção de consciência humana, o mundo deixaria de existir, porque não existiriam seres, né, seres humanos que dessem as mesmas características que nós damos ao mundo, que definam os nomes das coisas, o que seja uma árvore, o que seja um gato, o que seja a grama, o que seja a natureza. Então, sem a consciência, sem os conceitos, sem essa percepção do pensamento, o mundo deixaria de existir. O que formula justamente a nossa existência, o que nos dá consciência da nossa existência, é justamente essa capacidade de refletirmos e de termos consciência das coisas que existem fora de nós e também dentro de nós, como o caso do corpo e da alma. Lembrando que o próprio Descartes ele faz essa divisão entre corpo e alma, como se o nosso corpo fosse uma extensão, aquilo que está para além do nosso pensamento. E o pensamento, né, o cérebro, o pensamento em si, ele organiza, ele coloca essa máquina em funcionamento, como se o corpo fosse uma máquina onde o pensamento ele vai dando as coordenadas que o corpo deve seguir. Dessa maneira, nós temos aí a grande contribuição do Descartes, penso, logo existe, uma verdade inatingível, já que nós chegamos à consciência do pensamento, e ao mesmo tempo a pós-verdade, através do amor líquido, das relações líquidas, do sólido que se derrete, justamente as verdades sólidas que vão se derretendo, tudo aquilo que foi sendo construído na modernidade, nós temos o homem odierno que diz o seguinte: acredito, logo estou certo. E é totalmente diferente do Descartes, né? Acreditar e logo estou certo é dizer que existe ali um egoísmo, algo que é muito particular e subjetivo do ser humano. Enquanto Descartes parte também dessa subjetividade da consciência do pensamento, mas ele coloca como a coletividade, todos nós pensamos, e isso é incapaz de que qualquer ser humano consiga ir contra a essa verdade que ele colocou. Então ele tem um alicerce, o próprio pensamento, a própria realidade do pensamento nos dá os alicerces necessários para se construir as verdades sólidas e as verdades seguras. Então, a partir desse momento, ele vai criando as regras do conhecimento seguro. Nesse método que ele cria, nós temos aí 4 regras que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, nos exames que fazemos, nas diversas avaliações, nos objetivos que nós queremos alcançar na nossa vida. Nós percebemos que é bem prático, é bem metódico, é um caminho a ser seguido e trilhado, e se nós seguirmos esses passos do Descartes, as chances de erro ou de se chegar
a um conhecimento seguro, elas são muito mais claras, distintas, são muito mais eficazes. E aí, lá no Discurso do Método, que é a obra do Descartes, ele coloca essas 4 regras básicas, né? Existem 4 regras básicas que, de acordo com Descartes, devem ser seguidas para atingirmos o conhecimento verdadeiro. Então, ele vai colocando essas 4 regras. A primeira delas, só tomar como verdadeiro o que se apresenta à mente de forma clara e evidente, e que não provoque dúvidas. Então, a primeira regra é duvidar de todas as coisas, e a partir do momento que eu duvidar, vão se chegar aquilo que é claro e evidente, então já não me provocou dúvida nenhuma, eu ficarei com essas verdades. O segundo passo, se houver alguma dificuldade no conhecimento, deve-se analisá-la, isto é, decompô-la, para, observando seus elementos simples, claros e distintos, resolver o problema. E aí nós lembramos daquelas grandes equações matemáticas. Qual é a melhor forma de resolver aquelas equações? Partindo dos colchetes, das chaves, dos parênteses que estão ali, das equações da multiplicação, da divisão. Então, é necessário decompor em quantas partes forem necessárias. Ou então, quando vamos ler um livro muito extenso, ninguém pega um livro para ler de um dia para a noite, né? 500 páginas, por exemplo. Então, vamos decompor dos capítulos mais simples para os mais complexos. E aí nós fazemos uma organização mais segura para se chegar a um conhecimento mais seguro sobre aquilo que nós objetivamos chegar. O terceiro ponto, deve-se seguir uma ordem de compreensão dos pensamentos, dos mais simples para os mais complexos. Então, é necessário resolvermos as equações mais simples para entendermos também as equações mais complexas. Ou quando pegamos uma determinada avaliação, fazemos uma leitura completa daquela avaliação, resolvemos as mais fáceis e depois vamos nos desgastando mais tempo para as questões mais complexas. E, por último, e não menos importante, mas muito importante, devem-se fazer revisões, é a quarta regra. Fazer revisões e enumerações completas para se ter certeza de que tudo foi corretamente considerado. Então, seguiu as 3 regras, duvidando de tudo, chegando a verdades claras e distintas, fazendo também, decompondo em quantas partes forem necessárias o seu problema. Depois, partir do mais simples para o mais complexo, é necessário fazer revisões. E aí isso nos vai garantir justamente o êxito, a chegada de um conhecimento verdadeiro e mais profundo sobre aquilo que está sendo estudado. Quando nós vemos na imagem anterior da pós-verdade, às vezes existe muita superficialidade. Né? Estudamos sobre muitas coisas, mas de forma superficial. Com o método do Descartes, com certeza nós iremos nos debruçar sobre poucas coisas, mas ao mesmo tempo atingindo uma profundidade muito maior e atingindo verdades, né, ou a verdade absoluta, nos alicerces absolutos da razão. E, ao mesmo tempo, ele, por ser matemático, ele valoriza a razão, os números, a ordem geométrica, fazendo com que a matemática seja o caminho mais seguro para se desvendar a natureza. E, ao mesmo tempo, ele aplica isso também na filosofia. Não é à toa que ele coloca a sua expressão máxima da filosofia, penso, logo existo. Assim, nós temos uma visão que o Descartes vai construindo, lembrando que ele estuda num dos melhores colégios da sua época, um colégio jesuíta. Esses colégios jesuítas não são da Idade Média, são colégios da Idade Moderna, os jesuítas também são da Idade Moderna, estão amparados pelas necessidades do tempo presente, mas, ao mesmo tempo, eles carregam aquela tradição construída da Idade Média. O Descartes, ele não deixa de acreditar em Deus, ele é cristão, continua sendo cristão, e ele começa a perceber, a partir da filosofia, o seu conceito sobre a substância, né? Tanto sobre o corpo, sobre a alma e sobre a existência de Deus. Então, Descartes afirmou que a realidade é composta de 3 tipos de substância. A realidade que nos cerca, o mundo, o universo, as coisas. Então, ele diz que existe a substância divina, que é perfeita e eterna, ela é superior a nós, né, já que existe a perfeição, a eternidade. Ela fundamenta toda a verdade e tudo que existe. Então, essa substância divina é Deus. Descartes, ele dá afirmações racionais da existência de Deus. Porque, já que nós somos substâncias pensantes, mas nós somos
falhos e, ao mesmo tempo, nós não somos eternos, nós somos finitos, nós temos a consciência da nossa mente de uma perfeição. Então, ele diz que do imperfeito, do ser humano imperfeito, não pode se gerar o perfeito. Então, essa concepção de perfeito, essa consciência do perfeito e do eterno, só pode ter sido dada por Deus, pela substância divina. A outra substância é a nossa, a capacidade mental de reconhecer e de tomar consciência das coisas. É aquela que duvida, sente, deseja, entende e cogita, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas formas de se organizar no mundo de forma abstrata, por meio dos conceitos, é a substância pensante. Isso nos diferencia, por exemplo, dos animais, no sentido que nós temos uma capacidade mais elaborada, tendo em vista que nós criamos a cultura, nós criamos os objetos, nós criamos as roupas de cada época, diferentemente dos animais, que permanecem na sua organização social tal qual, né, tal qual as gerações antigas, como as gerações do presente. E a outra substância que o Descartes coloca é a substância extensa, é aquela que compõe os corpos e as coisas materiais, é o nosso corpo, o braço, a perna, o tronco, o pescoço, a cabeça, toda essa substância é uma extensão da nossa mente, então elas estão a serviço justamente da mente. Ele prioriza a substância pensante como se ela organizasse ou ela fosse a condutora do corpo, da substância extensa. E a partir daqui é que se cria a ideia, a partir do Descartes, de uma visão dualista. Lembrando que essa visão dualista ela já está presente, por exemplo, lá no filósofo clássico Aristóteles, né, o Aristóteles, que justamente ele fala do mito da caverna, fala do anel de Giges, fala do corpo e da alma, da transmigração da alma na sua obra O Fédon, mas aqui, durante muitos e muitos anos, a consolidação de concepção foi totalmente diferente, e com Descartes nós temos, parece que, uma retomada também do pensamento platônico. Ele já foi retomado, o Platão, o Agostinho faz essa retomada, e agora o Descartes também colocando a racionalidade, os elementos da nossa razão como mais importantes. Então, o dualismo consiste na separação entre o corpo e a alma. Se o Platão colocava justamente o corpo como uma prisão da alma que deveria se libertar através das verdades matemáticas da filosofia, nós encontramos uma semelhança muito grande aqui também com esse pensamento do Descartes, ao falar sobre a substância extensa, o corpo, e a substância pensante, né, que é a nossa alma, aquilo que move o nosso corpo. E aí nós temos essa figura muito interessante que dá para entender como é que ele coloca essa substância, esse dualismo entre corpo e alma, entre substância, dividindo em 3 tipos de substância, como é que ele entende? Quem criou o universo, o mundo, as coisas, os seres, é perfeito, é eterno, é justamente a substância divina. Por isso que ela está justamente aqui nessa parte superior. E entre nós, seres humanos, mortais, imperfeitos, nós temos a substância pensante, que está na nossa capacidade de tomar consciência do mundo que nos cerca, que nos rodeia, e quanto mais nos apropriarmos, por exemplo, da matemática, nós nos chegaremos cada vez mais próximos dessas verdades da substância pensante, e ela é responsável justamente por conduzir a substância extensa. Extensa aqui é como característica de extensão, aquilo que está para além da substância pensante. E, ao mesmo tempo, nós percebemos que, a nível de exemplo, muitas pessoas que perdem um membro do seu corpo, quer seja em acidente ou alguma doença, é a tendência, muitos relatos da medicina, de médicos, eles dizem que eles sentem ainda aquele braço, aquela perna que foi perdida, que foi amputada, justamente porque é a substância pensante que está agindo, já que a substância é extensa, naquele determinado momento já deixou de existir. Então, o Descartes ele faz esse contraponto lá na Idade Moderna, e aí serviu de bases para o surgimento de uma corrente filosófica muito contemporânea. Né, até os formandos do ano de 2000, 2005, ainda não existia essa disciplina, essa corrente de pensamento também como grade
de curricular no curso de filosofia, que é justamente a filosofia da mente, né? Será que é a mente mesmo que organiza os movimentos do nosso corpo? Então, nós vemos, a partir do Descartes, um berço inicial para se pensar essa dualidade entre corpo e alma a partir da modernidade. Dessa maneira, nós temos essa concretização, principalmente no livro O Discurso do Método, As Paixões da Alma, e outros escritos do Descartes, que são livros muito bons de se ler, você lê rapidamente esses livros, a linguagem é bem acessível, e ao mesmo tempo nós nos colocamos como pesquisadores do racionalismo e entendendo justamente o posicionamento do filósofo Descartes, em quem é que ele está se contrapondo, ou então construindo a sua nova filosofia, a filosofia cartesiana. É dele também a figura matemática, né, do eixo X e do eixo Y, onde ele coloca justamente em aquela seta que está ao horizonte, ela é justamente a substância extensa, o nosso corpo. E a substância pensante é aquela que faz essa ligação entre a substância pensante e a substância divina, que é o eixo que está na vertical. Dessa maneira, nós temos alguns filmes que nos ajudam a problematizar ou repensar o pensamento de Descartes, quando nós vemos lá em 1987, e outro filme foi reformulado em 2014, do Robocop. É um policial, justamente, que perde a sua vida, e eles deixam, parece, algumas partes do corpo. Aqui nós temos uma mão, mas principalmente o cérebro, a cabeça, e aí se vem a grande problemática, é o nosso pensamento que conduz o nosso corpo, o corpo seria apenas uma casca, e aí nós lembramos também de transfusões de corações, né, de órgãos, que são retirados de corpo a corpo, e é para um corpo de um corpo que está doente, e se coloca esse órgão saudável. E aí se vem as grandes inquietações do Descartes até nos nossos dias. O que é o ser humano? Né? Nós somos compostos de quê? De alma, de corpo? Como é que o nosso corpo funciona? Então, essas provocações e essas indagações, elas são pertinentes desde a Idade Moderna. Lembrando que, na Revolução Científica, nós vimos que os cientistas mais ousados, para entender como é que funcionava o corpo humano, eles sequestravam os corpos nos cemitérios de madrugada ou à noite, para estudar justamente o corpo, tendo em vista que, durante a Idade Média, foi se construindo a sacralização do corpo, já que se morre cristão, não é necessário que esse corpo seja esmiuçado por outro ser humano, que seja estudado. Então, a partir do Descartes, da Revolução Científica, nós temos aqui uma nova compreensão da realidade, uma nova compreensão do mundo, e ao mesmo tempo nós ficamos inquietos, né, sobre as provocações trazidas pelo Descartes em relação ao corpo e à nossa mente, a substância extensa e a substância pensante, né, tendo em vista que ele está pautado pela substância divina. O Descartes, ele não se desliga dessa compreensão metafísica trazida pela Idade Média, mas ele traz de forma racional uma contribuição demonstrando que até a ideia de perfeição que nós temos dentro de nós não pode ter vindo de algo que é imperfeito, de nós mesmos. Então, se veio fora de nós, existe justamente a substância divina, existe Deus. E nesse filme do Robocop, nós podemos ver vários elementos, e dentre eles nós percebemos essa dualidade entre corpo e entre a substância extensa. Vejam só que ao se colocar uma máquina para enfrentar o crime, né, seria um gasto menor com os soldados, mas ao mesmo tempo nós podemos fazer uma reflexão sobre o que é a vida humana e também perceber o que é o ser humano, se está pautado apenas na realidade corporal, na substância extensa, e também qual a importância da substância pensante como aquela que organiza e entende a sociedade. Então, assim, nós finalizamos a nossa exposição sobre a filosofia cartesiana, com as formas de se estudar a filosofia, partindo aí dos pressupostos da filosofia moderna, onde nós estamos galgando os primeiros passos da filosofia moderna, já passamos pela filosofia antiga, a filosofia medieval, estamos aí na filosofia moderna e, posteriormente,
iremos ver a filosofia contemporânea. Então, uma das formas de se estudar a filosofia, lendo os textos, é por meio da história da filosofia, os principais clássicos da filosofia. O René Descartes é um clássico. E o que é um clássico? É aquele que tem perguntas pertinentes para o nosso hoje, que foram formuladas bem anteriormente, né, em tempos anteriores, e elas se fazem muito presentes nos tempos contemporâneos. E outra forma de se estudar a filosofia é quando nós chamamos vários pensadores para se discutir sobre temas filosóficos, sobre a questão da mente, a questão do corpo, a questão da nossa existência, a própria filosofia, a ética, o ser humano, a questão da eudaimonia, ou da felicidade, né? A eudaimonia para os gregos, a construção da felicidade que foi se dando através dos tempos. Então, nós temos ali a Mafalda, mais uma vez inquieta, procurando entender o que é a filosofia, tentando explicar a filosofia ao seu modo, e nós percebemos que o Deleuze, ele está muito coerente na sua resposta quando se pergunta o que é filosofia. Ele diz que é uma fábrica de conceitos, e na verdade não deixa de sê-lo, tendo em vista que em cada época nós temos conceitos e conceitos de filósofos e também de diversas correntes filosóficas. Assim, nós finalizamos com essas três obras: A Iniciação à Filosofia dos Pré-Socráticos, a Wittgenstein, 13ª edição, Rio de Janeiro, Jorge Jarrah, 2007, do Danilo Marcondes, que é uma obra muito significativa, com uma linguagem muito clara da história da filosofia, e, ao mesmo tempo, diálogo, Primeiros Estudos de Filosofia, a 2ª edição, São Paulo Moderna, 2018, do Ricardo Melani, que trabalha justamente a história da filosofia, como nós estamos fazendo nessas breves exposições sobre essa história da filosofia. E outro livro muito importante do mesmo autor é Encontro com a Filosofia, 2ª edição, São Paulo Moderna, 2018, que será justamente o segundo passo que nós iremos dar quando terminarmos essa história da filosofia. Nós iremos nos adentrar justamente sobre temas, né, os principais temas da filosofia. Então, nós nos encontraremos na próxima exposição com os outros racionalistas que aderem ao pensamento do Descartes, mas a cada um a seu modo vão falando das concepções tanto sobre Deus como da racionalização do mundo, quer seja pela geometrização, como Spinoza, e também nós iremos ver a questão do Leibniz, os dois próximos filósofos. Spinoza, a questão do panteísmo, de tudo ser Deus, contrapondo também ao pensamento do Descartes, e, diferentemente, teremos também o Leibniz, que é outro filósofo matemático que vai trazer essas reflexões sobre a racionalização